Bom dia, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Queridos, o tema de hoje é tristeza ou alegria. O texto é o livro de Mateus, capítulo 17, do versículo 22 ao versículo 23. O texto diz assim: Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, e eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Queridos, o nosso Deus é aquele que tem poder de converter o nosso choro em riso, nossas tristezas em alegria. E lá estava minha esposa, sofrendo num doloroso trabalho de parto. Já faziam quase 14 horas que ela estava no hospital em Franca, lutando contra o medo e a ansiedade. Isso ocorreu dia 22 de agosto de 2009. No dia 21, numa sexta-feira, após o culto, nós comemos uma pizza e minha esposa teve uma noite maravilhosa, apesar de estar de quase 9 meses. Num sábado, ela iria para o trabalho às 8 da manhã. Mas enquanto ela se preparava, às 7 horas, de repente a bolsa se rompe e logo saímos correndo para o hospital. Após ser examinada pelo médico, ela estava com pouca dilatação, então começou aquele longo processo de parto. Enquanto ela estava lá no quarto sofrendo, eu estava caminhando de um lado para o outro nos corredores do hospital, cheio de ansiedade. Quanto mais o tempo passava, mais triste e angustiada a minha esposa ficava. Pois quando ela teve a nossa primeira filha Isabela, ela passou por algo semelhante. Quando chegou às 7 horas da noite, ela desesperada começou a gritar, chamando pelo meu nome, querendo fazer uma cesárea, pois a dor já era insuportável. Quando o ponteiro do relógio, enfim, estava quase marcando 9 horas da noite, as enfermeiras me chamaram para assistir o parto. E lá estava eu de um lado, perplexo diante da grandeza daquele evento. E do outro lado, estava minha amada esposa gritando de dor, enquanto as enfermeiras diziam em alta voz: Força, força, só mais um pouco. De repente, houve um silêncio, que logo foi interrompido pelo choro de uma linda criança. Era o Gabriel chegando ao novo mundo. Do nada, aquela dor e angústia de morte foi dissipada pela alegria de ser mãe. Minha esposa, que outrora chorava, agora sorria segurando o bebê em suas mãos. Querido, no texto de hoje, em Mateus 17, 22 e 23, Jesus anuncia novamente aos seus discípulos sobre a sua morte e ressurreição. Jesus descreve os detalhes dizendo que em breve ele seria entregue na mão dos homens, sofreria muito e depois seria brutalmente assassinado. Naquele momento, seus discípulos ficaram muito tristes. No livro do Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 20 ao 22, Jesus também fala sobre a sua morte e ressurreição. Ele então faz uma comparação com uma mulher que está prestes a dar à luz, sobre o seu sofrimento que depois se convertera em alegria. João 16, 20 e 22 diz assim: em verdade lhes digo, que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascer a criança, já não se lembra mais da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também, agora vocês estão tristes,
mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Jesus diz que no momento da sua morte, eles iriam se entristecer e chorar, mas depois da sua ressurreição, eles viriam de novo e o coração deles se encheria de uma alegria eterna, que nada, nenhuma circunstância, nenhuma tribulação e ninguém poderia tirar essa alegria deles. Só para concluir a mensagem de hoje, queridos, a história está dividida em antes e depois de Cristo. A vida humana também está dividida da mesma forma. Existe um antes e um depois na vida daqueles que acreditam em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Antes de Cristo, eles viviam tristes, deprimidos, sem esperança, mas depois de encontrarem com Cristo ressurreto, Cristo vivo, a sua vida é completamente transformada. A tristeza e a depressão se convertem em alegria e satisfação. O medo se transforma em coragem, o ódio em amor, o desespero em esperança. E assim como a tristeza e a angústia de minha esposa se transformou em alegria em agosto de 2009, após o nascimento do Gabriel, assim também hoje Jesus quer transformar o seu choro em riso, sua tristeza em alegria. Basta você se entregar nos braços de Jesus, o nosso querido Salvador. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.